Сыне Божий, помилуй мя грешного, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. As Moradas do Castelo Interior, por Santa Teresa d'Ávila. Tradução de Antônio Fernando Borges, 7ª impressão, Realizações Editora, canal Le Conde. Sextas Moradas, capítulo 3. Deus dispõe de outro modo para despertar a alma. E ainda que este pareça uma graça maior do que as anteriores, poderá ser mais perigosa. E por isso devo me deter um pouco nela, que se refere a algumas conversas com a alma, feitas de muitas maneiras. Algumas parece que procedem de fora, outras do mais íntimo da alma, outras da parte superior dela, e outras são tão exteriores que se ouve com os ouvidos, porque é como se uma voz as pronunciasse. Algumas vezes, e são muitas, pode ser capricho, especialmente em pessoas de imaginação fraca ou melancólicas, quero dizer, de melancolia visível. Com estes dois tipos de pessoas, não nos devemos preocupar, a meu ver, embora digam que estou vendo, ouvindo e compreendendo coisas. Nem devemos inquietá-las, dizendo que é obra do demônio, e sim escutá-las como as pessoas doentes, dizendo à superiora ou ao confessor a que se dirigem que não se preocupem com isto, que isso não é essencial da missão de servir a Deus, e que o demônio enganou muitos justamente por este caminho, embora não pareça ser o caso delas, para não as afligir mais do que o que já sofrem com seu humor. Porque, se alguém lhes disser que é melancolia, isso nunca irá acabar, porque hão de jurar que veem e ouvem, porque é assim que lhes parece. A verdade é que é necessário ter o cuidado de afastá-las da oração, e tanto quanto possível, convencê-las de não se preocuparem com isto, porque o demônio costuma se aproveitar destas almas assim doentes, para causar danos mais aos outros do que a elas mesmas. E, sejam doentes ou sãs, é preciso sempre ter medo destas coisas, até que se possa compreender seu espírito. E devo dizer que nos princípios sempre é melhor se opor, porque, se é coisa de Deus, é mais uma ajuda para seguir adiante, e sempre cresce quando se é testado. Isto é certo, mas que não se oprima ou se inquiete muito esta alma, porque verdadeiramente ela não pode fazer mais do que isto. Mas, voltando ao que eu dizia sobre as conversas com a alma, de todas as maneiras que mencionei, elas podem ser coisa de Deus, mas também do demônio, ou da própria imaginação. Vou dizer, caso consiga acertar, com o favor de Deus, os sinais que existem nestas diferenças, e em que momento estas conversas serão perigosas, porque há muitas almas que as ouvem, entre as pessoas dadas à oração. E eu desejaria, irmãs, que não penseis estar desagindo mal em não dar crédito a elas,
nem tampouco em lhes dar, quando vos estiverdes dirigindo apenas a vós mesmos, seja por consolo ou advertência por vossas faltas, diga-as quem quiser, que seja fantasia, pois pouco importa. De uma coisa vos advirto: não penseis que, embora sejam vozes de Deus, sereis melhores por isso, que ele falou bastante aos fariseus, e todo o bem consiste em saber aproveitar destas palavras. E, se alguma não estiver muito conforme as Escrituras, não presteis mais atenção a elas do que se as ouvisseis do próprio demônio, porque, ainda que ela proceda de vossa imaginação fraca, é necessário considerá-la como uma tentação contra as coisas da fé, e então resistir sempre, para se livrar dela. E havereis de vos livrar, porque tem pouca força. Mas, retornando ao que eu estava dizendo, quer venha do interior, de cima ou do exterior, não é o que importa para serem ou não de Deus. Os sinais mais certos que se podem ter, a meu ver, são estes. O primeiro e mais verdadeiro é o poderio e a autoridade que trazem consigo, ou seja, falando e agindo. Explico-me melhor. Uma alma se encontra no auge da tribulação e do alvoroço interior, com a inteligência obscurecida e uma enorme secura. Com uma simples palavra que diga somente "não te aflijas", ela fica sossegada, sem nenhuma tribulação e com grande luz, livre de toda aquela aflição que fazia com que ela pensasse que o mundo inteiro e todos os letrados se reuniram para livrá-la daquela aflição, mas não conseguiram, por mais que se esforçassem. Ela está aflita e cheia de temores, porque seu confessor e outras pessoas lhe disseram que é o espírito do demônio que a domina. E com uma palavra que lhe diga apenas "sou eu, não tenhas medo", e tudo passa, e ela fica consoladíssima, parecendo que ninguém conseguirá convencê-la do contrário. Está muito aflita por causa de alguns assuntos graves, que ela não sabe o que há de acontecer. Ouve que deve tranquilizar-se, que tudo há de correr bem. Fica confiante e sem sofrimento. E assim acontece também em muitas outras coisas. O segundo sinal é uma grande serenidade que fica na alma junto com um recolhimento devoto e pacificador que a dispõe para prestar louvores a Deus. Ó Senhor, se uma palavra enviada por vosso pajem, que, ao que dizem, ao menos nesta morada, não é o Senhor quem as diz, mas algum anjo, tem tanta força, como não ficará a alma quando estiver unida a vós por amor e vós a ela? O terceiro sinal é que estas palavras não se apagam da memória durante muito tempo, e algumas jamais se apagam, como acontece com as que ouvimos por aqui, quero dizer, que ouvimos dos homens, que, ainda que sejam muito sérios e letrados, não nos ficam tão impressas na memória, nem tampouco tratam-se de coisas futuras. Damos-lhes crédito como damos a estas, que deixam uma certeza absoluta, de tal maneira que, embora algumas vezes pareçam tratar de coisas muito impossíveis e tragam dúvidas sobre se vão ou não acontecer, deixando a inteligência com certas vacilações, existe na própria alma uma segurança
que não se rende, por mais que lhe pareça que tudo há de ser o contrário daquilo que ouviu. E assim se passam anos e ela não perde aquela certeza de que Deus buscará outros meios que os homens não compreendem, mas que por fim é o que há de acontecer. E é assim que acontece. Embora, como eu vos diga, ela não deixe de sofrer quando vê muitos desvios, porque, como já faz tempo que ouviu aquelas palavras, e os efeitos e seguranças que vinham de Deus já são coisas do passado, surgem estas dúvidas que fazem pensar que foi obra do demônio ou da imaginação. Nenhuma delas perdura no momento presente, senão seria capaz de morrer por aquela verdade. Mas como estava dizendo, o que o demônio não há de fazer com todas estas fantasias de que lança a mão para fazer a alma padecer e se acovardar, especialmente quando aquilo que se ouve há de trazer benefícios para muitas almas, ou quando se trata de obras extremamente árduas para a grande glória e serviço de Deus. No mínimo, enfraquece a fé, que já é malefício bastante não crer que Deus é poderoso para realizar obras que nossa inteligência não consegue compreender. Com todos estes combates, embora haja quem diga à própria pessoa que são disparates, e estou referindo-me aos confessores com quem se deve tratar estas coisas, e apesar de quantos acontecimentos mal-sucedidos parecem demonstrar que não se hão de cumprir, resta-lhe não sei onde uma centelha vivíssima de que tudo há de se realizar. Ainda que todas as demais esperanças estejam mortas, ela não pode, mesmo que quisesse, deixar de manter viva aquela centelha de segurança. E enfim, como eu tinha dito, cumpre-se a palavra do Senhor. E a alma fica tão contente e alegre que desejaria apenas louvar para sempre a Sua Majestade. E muito mais por ver cumprido o que suas palavras tinham dito do que pela própria obra, ainda que esta também lhe interesse muito. Não sei a que vem isto, porque a alma se empenha tanto em que estas palavras pareçam verdadeiras. E, se a convencessem de que tenha mentido uma série de vezes, não creio que viesse a sentir tanto, como se nisto ela conseguisse mais, dizendo apenas o que lhe atribuem. Certa pessoa se recordava infinitas vezes do profeta Jonas a este respeito, quando temia que Nínive não seria destruída, como ele profetizava. Enfim, como se trata do Espírito de Deus, é justo que se tenha esta fidelidade de desejar que não seja tido como falso, pois é a suma verdade. E assim, é grande a alegria quando, depois de 1000 rodeios em condições dificílimas, vê suas palavras cumpridas. Ainda que isto venha a desencadear grandes sofrimentos na própria pessoa, deseja passar por eles em troca de ver cumprir-se aquilo que tem certeza de que o Senhor lhe disse. Talvez nem todas as pessoas venham a ter esta fraqueza, caso o seja, e eu não posso condená-la por isso. Mas, quando eles vêm da imaginação, não trazem nenhum destes sinais.
nem certeza, nem paz, nem alegria interior. A não ser que pudesse acontecer. E sei de algumas pessoas a quem tem acontecido de parecer que lhe falam como em sonho, estando muito embevecidas em oração de quietude e sono espiritual, porque algumas têm a compreensão ou a imaginação tão fracas, ou não sei que outra causa, que neste estado de grande recolhimento ficam verdadeiramente fora de si, a ponto de não sentirem o mundo exterior. Todos os seus sentidos estão tão adormecidos que, como uma pessoa que está dormindo, e até pode acontecer de que realmente estejam, parece-lhes, numa espécie de sonho, que ouve conversas e até vê coisas, e pensam que são coisas de Deus, e os efeitos que lhe ficam são, enfim, como os de um sonho. E também poderia acontecer que, pedindo afetuosamente algo a Nosso Senhor, parecem estar ouvindo dizer aquilo que esperavam, e isto acontece algumas vezes. Mas quem tiver muita experiência das falas de Deus não vai enganar-se com isto, que, a meu ver, é coisa da imaginação. Há mais para se temer do demônio. Mas, se existem os sinais a que me referi, pode-se ficar bem seguro de que vem de Deus, ainda que não na forma. Pois se é assunto grave o que está sendo dito, de alguma obra que deve empreender ou negócios de terceiras pessoas, jamais deve fazer nada, nem por pensamento, sem o conselho de um confessor letrado, atento e servo de Deus. Por mais e mais convencida que esteja e lhe pareça claro que é coisa que vem de Deus. Porque é isto que Sua Majestade deseja, e não se deve deixar de fazer o que Ele manda, já que nos tem dito que tenhamos o confessor em seu lugar, em que não se possa duvidar que sejam palavras suas. E estas ajudem a dar ânimo, se for um assunto difícil. E Nosso Senhor orientará o confessor e fará com que acredite que se trata de seu espírito quando ele o desejar. E se não for, não estão obrigados a nada. E fazer outra coisa diferente do que ficou dito, ou guiar-se nisso por sua própria cabeça, considero uma coisa muito perigosa. E assim vos repreendo, irmãs, em nome de Nosso Senhor, para que isto jamais vos aconteça. Existe uma outra maneira pela qual o Senhor conversa com a alma, e que tenho para mim como muito seguro que é coisa dele, por alguma visão intelectual, da qual falarei adiante. Ocorre tão no íntimo da alma, e a ela parece tão claro ouvir aquelas do próprio Senhor com os ouvidos da alma, e tão em segredo, que a própria maneira de as entender, graças aos efeitos que a própria visão opera, assegura e dá certeza de que aqui o demônio não tem como tomar parte. Deixa grandes indícios que ajudam a acreditar nisso. Pelo menos existe certeza de que não provém da imaginação, e também, caso a pessoa desconfie, pode sempre ter certeza pelas seguintes razões. A primeira é porque deve ser diferenciada na clareza da fala, que é tão clara que, se faltar uma sílaba que seja daquilo que se ouviu, a pessoa se lembra, ou caso tenha substituído um estilo por outro, ainda que em toda uma sentença. Mas, quando provém da imaginação, a fala não será tão clara, nem as palavras tão diferenciadas, e sim como uma coisa meio sonhada. A segunda razão é que muitas vezes a pessoa não estava pensando naquilo que ouviu. Quero dizer, acontece fora de hora. E às vezes até com alguém que esteja conversando com outros, ainda que muitas vezes se responde ao que passa de repente pelo pensamento.
ou ao que se tenha pensado antes, mas muitas vezes se referem a fatos que nunca lhe haviam passado pela cabeça, como se devessem acontecer algum dia ou fossem ao menos possíveis. Portanto, a imaginação não poderia ter fabricado ilusões e enganos a respeito de algo que ela nunca tinha desejado, nem querido, nem recebido notícias de sua existência. A terceira é que a fala de Deus é algo que se ouve, e as obras da imaginação são coisas que se vão pouco a pouco tecendo, segundo aquilo que a pessoa quer que lhe digam. A quarta é porque as palavras são muito diferentes, e com apenas uma delas se compreende muito, o que a nossa inteligência não poderia elaborar tão depressa. A quinta é porque, junto com as palavras, e por um modo que eu não saberei explicar, muitas vezes se pode compreender tantas coisas que são ditas sem palavras. Sobre este modo de compreender falarei mais em outra oportunidade, porque é um assunto delicado e próprio para se louvar nosso Senhor, porque a respeito desta maneira e suas diferenças tem havido pessoas muito hesitantes, em especial alguma que tenha recebido tais graças, assim como há de haver outras que não conseguem compreender plenamente. E também sei de quem tem observado com muita atenção, porque foram muitas vezes em que o Senhor a favoreceu com suas graças, e a maior dúvida que tinha no começo era a este respeito, se estava imaginando. Quando vem do demônio, é mais rápido de se compreender, ainda que sejam muitos os seus sortilégios, com os quais sabe imitar muito bem o espírito de luz. Mas, a meu ver, será nas palavras, mesmo se ditas com muita clareza, que também não restará nenhuma dúvida para os que ouviram que se trata do Espírito de verdade, porque ele poderá imitar a clareza, mas não os efeitos descritos acima, nem deixar na alma a paz e a luz, e sim inquietação e alvoroço. Mas pouco ou nenhum dano haverá de causar se a alma for humilde e fizer aquilo que eu disse, não se mover para empreender coisa alguma, por mais palavras que ouça. Se forem favores e graças do Senhor, observe com atenção se está se sentindo melhor por causa deles. E se, quanto mais elogiosas forem essas graças, não se sentir mais incomodada, creia que não é Espírito de Deus. Porque uma coisa é certa: quando o é, por maior que seja a graça concedida, muito mais pequenina a alma se sente. E se lembra cada vez mais de seus pecados. E se esquece mais e mais de seus interesses. Emprega sua vontade e sua memória em querer apenas a glória de Deus. E já não se lembra de seu próprio proveito, andando com mais temor de contrariar em algo a vontade de Deus e com uma certeza ainda maior de que nunca mereceu aquelas graças. E sim, o inferno. Se tiverem tais efeitos todos os favores e graças que obtiver na oração, que a alma não fique espantada, mas confiante na misericórdia do Senhor, que é fiel, e não deixará que o demônio a engane, embora sempre seja bom que se ande com temor. Pode ser que aqueles que o Senhor não conduz por este caminho venham a achar que estas almas não deviam dar ouvidos a estas palavras que lhes dizem, e, se são interiores, deveriam procurar distrair-se para não permitir que entrem, e assim não correrão estes perigos. A estes, respondo que é
impossível. Não me estou referindo àquelas palavras que são criadas pela imaginação, que têm remédio, bastando para isto não se apetecer a coisa alguma, nem dar importância a tais fantasias. Quanto às verdadeiras, não há remédio algum, porque o próprio Espírito que está falando faz todos os outros pensamentos pararem para prestar atenção ao que se diz, a tal ponto que me parece, e acredito que seja assim, que seria mais fácil uma pessoa de boa audição não escutar alguém que falasse em voz bem alta, porque poderia distrair-se e colocar o pensamento e a inteligência em outra coisa. Mas, no caso de que estamos falando, não se pode fazer isso. Não há, de maneira alguma, ouvidos para se tapar, nem capacidade de pensar em outra coisa a não ser naquilo que está sendo dito. Porque aquele que pôde fazer o sol parar, creio que a pedido de Josué, pode fazer parar as faculdades e todo o interior da alma, de maneira que ela possa ver perfeitamente que um outro Senhor maior governa aquele castelo, enchendo-a de muita devoção e humildade. E assim, não há remédio ou jeito algum de o evitar. Que a Divina Majestade nos conceda o remédio, para que tenhamos olhos apenas em contemplá-la e nos esqueçamos de nós mesmas, como eu falei. Amém. Queira Ele que eu tenha acertado em dar a entender o que pretendi, e que isto possa servir de algum aviso para quem tiver sido agraciado.